E aí, pessoal, estamos aqui de volta com o nosso projeto Português Digital, com videoaulas de gramática, da nossa gramática da língua portuguesa, aulas estas inéditas, disponibilizadas aqui no site do YouTube, tudo explicado de forma clara, sem dificuldades, tudo passo a passo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da transitividade dos verbos, ou seja, vamos continuar exercitando, fazendo exercícios, no caso, né, de verbos, de questões que englobem verbos intransitivos e verbos transitivos diretos e indiretos. Continuando com o nosso assunto, faço questão de novamente colocar este esquema para que aos poucos possamos assimilar. E aqui está, explicando novamente o nosso esquema. Se tem um verbo, você faz a pergunta ao verbo e a tua resposta, o teu complemento, né? Você sentir a necessidade de um complemento, este verbo ter um complemento, então ele pode ser transitivo direto ou indireto. Se a transitividade dele é direta, vai logo ao complemento sem a preposição, ele é transitivo direto. E este complemento, repito, é o nosso objeto direto. E quando o verbo exige obrigatoriamente uma preposição, que eu coloquei aqui as principais, a com de, em para por, a com de, mais alguma coisa ou alguém, aí este verbo é intransitivo, ou melhor, transitivo indireto. Aqui está um exercício e vamos às soluções. Classifique os verbos destacados abaixo quanto à transitividade. Primeiro, perguntou-me o amigo se eu acreditava em milagre. Então, este verbo acreditar, ele é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto indireto, ou ele simplesmente é intransitivo. Muito simples de descobrirmos, de chegarmos a esta conclusão, saber quanto a transitividade deste verbo. Basta perguntarmos ao verbo: quem acredita, acredita em alguém ou alguma coisa. Quem acredita, acredita em. Então, este verbo perguntou meu amigo se eu acreditava em milagre. Aqui está a preposição em. Então, este verbo ele é transitivo indireto, porque exigiu um complemento, ele tem transitividade, ele, com esta transitividade, exigiu obrigatoriamente uma preposição. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa. Está aqui, foi pegar a preposição em para em seguida complementar. Por isso, perguntou meu amigo se eu acreditava em milagre. Este verbo acreditar é transitivo indireto. E a próxima questão? Os próprios mendigos que esmolavam sorriam. Se tirarmos o verbo sorrir, não é? Estamos estudando aqui os verbos em destaques, no caso, os verbos que estão na cor verde. Então, os próprios mendigos que esmolavam sorriam. Aqui não está exigindo complemento. Vê-se claramente que se trata de um verbo intransitivo. Os próprios mendigos que esmolavam sorriam. Então, a transitividade aqui não ocorre. Por este motivo, o verbo esmolar aqui ele é intransitivo. Letra C. Daí a instante, todos roncavam, menos o enfermo. Se tirarmos aqui o menos o enfermo, daí a instante todos roncavam. Não perde o sentido. A frase, o verbo dá um sentido completo. Daí ele também é intransitivo. A letra D, o pedreiro construiu a casa. Observe aqui a diferença. Se você diz o pedreiro construiu, é naturalmente que alguém pergunte o quê? Então, construiu o quê? O pedreiro construiu a casa. E daí o nosso verbo é transitivo direto. Mas aí você pode perguntar, e esse a não é preposição? Não, esse a
é o artigo feminino, pois casa é feminino, é um substantivo feminino. O pedreiro construiu a casa. Este a não é uma preposição, porque quem constrói, constrói alguma coisa e não há alguma coisa. Por isso, o pedreiro construiu a casa, este verbo ele é transitivo direto. E o seguinte, Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, o verbo, ele exige uma preposição, faz este percurso, aqui neste caso, o a. Marcelo ofereceu polidamente o refresco. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Não tem a preposição aqui, mas este verbo, ele é transitivo direto, porque não exigiu preposição. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, ofereceu-me polidamente o refresco. Então, alguma coisa, que alguma coisa é esta? O refresco. Então, este o, ele é o artigo masculino. Então, refresco, substantivo, a Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. E o seguinte, a moleca Maria tinha a natureza da mãe. Quem tem, tem alguma coisa. E aí, também a transitividade do verbo ela é direta, porque a moleca Maria tinha a natureza da mãe. Quem tem, o verbo ter, quem tem, tem alguém ou tem alguma coisa. E aí, o verbo ter é transitivo direto. E aqui, é preciso crer em alguma coisa para ser grande. Quem crer, crer em alguém ou em alguma coisa. E está aqui a preposição em. O verbo vem, pega esta preposição, que é obrigatória no complemento, e em seguida complementa com alguém ou alguma coisa. A moleca Maria tinha a natureza da mãe. Foi transitivo direto. E a seguinte, é preciso crer em alguma coisa para ser grande. Então, quem crer, crer em alguma coisa. E aí o nosso verbo, ele é transitivo indireto. Continuando esse exemplo, não entendo de política, disse eu depois de alguns instantes. Quem entende, entende de alguma coisa. Aqui diz não entendo. Então, quem não entende, não entende de alguma coisa. De está aqui a preposição. O complemento obrigatoriamente exigiu uma preposição. Não entendo de política, disse eu depois de alguns instantes. Como exige preposição, logicamente, a transitividade deste verbo é indireta e ele é transitivo indireto. O seguinte, atearam fogo à cobertura. Quem ateia, ateia alguma coisa a alguém. Então, atear o fogo a cobertura de palha, este verbo é transitivo direto e indireto, porque quem ateia, ateia alguma coisa, e quem ateia, ateia alguma coisa a alguém. Então, atearam fogo à cobertura de palha. Atearam fogo a alguma coisa, a cobertura. Atearam fogo à cobertura de palha. Está aqui o objeto indireto e a cobertura é o objeto direto. Então, exigiu dois complementos. Atearam fogo à cobertura, transitividade direta. Atearam fogo à cobertura de palha, transitividade indireta. De, aqui está a preposição de. Atearam fogo à cobertura de palha, verbo transitivo direto e indireto. Requereu ao governo a concessão de um terreno. Quem requer, requer alguma coisa a alguém. E aí, novamente, ele é transitivo direto e indireto, porque nesta frase, requereu ao governo a concessão de um terreno. Quem requer, requer alguma coisa de alguém. Então, nos casos de um terreno, de alguma coisa, requereu a quem? Ao governo a concessão de um terreno. Aí está a transitividade direta e indireta do verbo requerer. E o seguinte, escondi de minhas irmãs a ignomínia daquele dinheiro. Quem esconde, esconde alguma coisa de alguém. E aí, transitivo direto e indireto novamente, porque escondi de minhas irmãs a ignomínia daquele dinheiro. Quem esconde, esconde alguma coisa
de alguém. Quem esconde, esconde alguma coisa. Qual é alguma coisa? A ignomínia daquele dinheiro. Aqui houve uma inversão. Primeiro, um objeto indireto, em seguida, o objeto direto. Portanto, o verbo esconder, aqui nesta frase, ele é transitivo direto e indireto. Próxima frase, próximo exemplo. Os pais zelam por seus filhos. Quem zelam, zelam por alguém ou por alguma coisa. E aí é o que? Transitivo indireto, porque está exigindo uma preposição. Ele fez este percurso, foi até lá, exigiu a preposição por e em seguida respondeu alguém ou alguma coisa. Alguém, no caso, os filhos. Os pais zelam por seus filhos. O verbo zelar aqui é transitivo indireto, pois obrigatoriamente exigiu um complemento com preposição. E, finalmente, o nosso último exemplo. Ninguém deliberava, todos agiam. O verbo agir é intransitivo, portanto, não exige complemento. E aqui finalizamos essa nossa terceira parte. Para continuar a assistir os nossos assuntos, clique aqui para assistir a quarta parte da transitividade dos verbos.